Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, povo abençoado, todos amigos, irmãos aqui da rede social, tá? Por onde você vê esse vídeo, tá? Que a presença do Senhor ela possa habitar na tua casa, habitar no teu coração, habitar no teu espírito por completo, tá? E que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar e te proteger a cada caminhada da tua vida, tá? Para os irmãos que não me conhecem, sou o irmão Rafael e passei aqui como de costume, tá? Para deixar uma palavra para as nossas vidas, tá? E a mensagem que o Senhor propôs em meu coração para a meditação para as nossas vidas se encontra no Evangelho de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, capítulo 3, versos 19, tá? Se você sentir de Deus, tá? Compartilhe essa live para edificar vidas, tá? Para que vidas venham receber a palavra de Deus em seus corações, tá? Você vai estar ajudando o reino de Deus, você não está ajudando o irmão Rafael, tá? Você vai estar contribuindo com o reino de Deus, tá? Com certeza, se fosse um vídeo que escandalizasse, né? Que falasse sobre pastores roubando, vídeos escandalizando, vídeos que escandalizam aí, com certeza muitas pessoas iriam compartilhar, tá? Então eu peço a você, tá? Que você compartilhe essa live, tá? Tenho certeza que Deus ele vai falar por intermédio da sua palavra. E o texto ao qual nós vamos ler essa noite, tá? Se encontra no Evangelho de Atos, capítulo 3, versos 19, que nos diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, em algumas traduções, que venham a ser perdoados, para que tenha tempos de refrigérios na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, o texto que acabamos de ler, tá? Vai falar acerca de arrependimento, tá? Arrependimento é uma das primeiras atitudes a qual nós devemos tomar e ter o conhecimento da tal. Para os irmãos que não sabem o que é arrependimento, arrependimento é quando eu pratico algo e eu tenho a minha consciência que aquilo que eu pratiquei é errado, tá? Que não é o correto. E como os irmãos, alguns sabem, outros não, tá? A palavra de Deus, irmãos, ela contém princípios, tá? Porque a vontade de Deus é que nós venhamos seguir a sua vontade, venha seguir a sua palavra. Então, a palavra de Deus, tá? Ela é uma bússola para nossas vidas, tá? Ela nos diz qual é o caminho a tomar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, tá? Então, todas as vezes que eu e você, a gente segue um caminho, tá? Caminho diferente, caminho esse qual não está escrito na Bíblia, que não foi Deus que designou para você essa vida, essa postura de vida, esse modo de vida, tá? Então, a partir desse momento, você está seguindo uma vida sozinho, uma caminhada sozinho, sem Cristo, tá? Então, automaticamente, você terá consequências na sua vida, porque esse foi o caminho que você mesmo trilhou, não foi o caminho que Cristo propôs para você seguir, tá? Porque o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nos leva a Cristo, é o caminho da palavra, tá? Então, todas as vezes que eu e você, a gente caminha, trilha nos caminhos de Cristo, nós estamos caminhando
em sentido a Cristo, estamos caminhando debaixo de obediência e estamos caminhando ao nosso rumo, tá? Que é a Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, o arrependimento é quando eu me arrependo, tá? Aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu fiz, eu me arrependo de ter praticado. Mas isso você só vai saber, tá? O que é certo, o que é errado. Para você se arrepender, você tem que ter a convicção que aquilo que você está praticando está errado. E é aí que entra a palavra de Deus, tá, irmãos? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, capaz de discernir corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, aqui você encontra tudo que você quer para a tua vida, tá? Se você tem a convicção, tá? Que você está trilhando um caminho errado, que a sua vida não está bem, tá? Que você está praticando coisas que não agradam a Deus. O primeiro passo que você tem que entender tá? Você tem que perguntar ao seu próprio raciocínio, tá? Você pergunta a sua própria mente. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou pecando contra Deus com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou pensando, com o meu jeito de viver? Será que eu estou pecando contra Deus? Se você estiver pecando contra o homem, nem tanto importa, tá? O importante é você não pecar contra Deus, tá, meus irmãos? Tá? O foco é você não pecar contra Deus, tá? Porque é dele que vem a nossa salvação. Talvez se você for tentar agradar os homens, você jamais vai conseguir agradar alguém. Por mais perfeito que você tente ser, por mais esforçado que você tente ser, você jamais vai conseguir agradar alguém, tá? Então, é necessário você ter que ter essa convicção, fazer uma autoanálise, tá? Autoanálise de você mesmo, tá? Para que assim você possa reconhecer que você está praticando ou praticou algo, tá? Que não tem agradado a Deus. É aí onde entra o arrependimento, tá? E Pedro, após ele curar aquele homem coxo, tá? Lá no templo, na porta do templo, ali tinha várias pessoas, judeus, israelitas, povo de Israel, povo de Jerusalém, estava tudo ali. E alguns deles ficam maravilhados com aquilo, tá? Que maravilha, porra, isso que vocês fez, a gente nunca viu isso aqui. E Pedro, como sempre, ele se levanta, tá? Ele se levanta e fala, olha, isso que estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo não em nosso nome, estamos fazendo no nome daquele que vós crucificaste, que vós mataste, que vós perseguiste. E Pedro, ele fala com eles, arrependei-vos, arrependei-vos do que vocês fez, porque o que vocês fizeram na vossa ignorância, quando vocês não entendiam o que estavam fazendo, não sabiam o que estavam fazendo, tá? Então Pedro fala, arrependei-vos e convertei-vos, para que venha tempos de refrigério na presença do Senhor. Então, meus irmãos, o primeiro passo, tá, é você ter a consciência que você está errando contra Deus, que você pecou contra Deus. Esse é o primeiro passo, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o arrependimento. Arrependimento, como eu já falei com vocês, tá? É quando a gente tem a consciência que errou em alguma coisa, que falhou em alguma coisa, como nós estamos falando da Bíblia, tá? Então você precisa ter a consciência, tá? Na sua mente. Não é aquilo que o irmão Rafael está falando, é você ler a Bíblia, examinar a Bíblia, tá? Ou até mesmo você pode chegar para um líder, para um pastor, ou até mesmo para mim e perguntar, irmão Rafael, a minha vida está assim, 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 tá? O que eu preciso fazer? Ou você acha que eu estou pecando contra Deus? Primeiro que a sua própria consciência, irmãos, ela diz se você está pecando contra Deus ou não, tá? A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, que a lei do Senhor ela está cravada em nossa mente, tá? Todos nós nascemos com essa lei cravada na nossa mente. Toda vez que você vai fazer algo de errado, fica aqui, ó,
na sua mente martelando, tá? Então, você precisa se arrepender, tá? Daquilo que você fez, daquilo que você praticou. Lembrando que arrependimento, tá, meus irmãos? Não é palavra, tá? Arrependimento é ação, tá? A partir do momento que eu me arrependo e eu falo, Senhor, eu me arrependo de ter feito isso, de ter feito aquilo, você tem que ter a convicção que arrependimento não é palavra, não é da boca para fora. Arrependimento é uma ação verdadeira. Você tem que colocar esse arrependimento em prática. Não é dizer, eu me arrependi de ter feito isso, mas no outro dia você vai lá e comete aquele mesmo erro, tá? Isso não é arrependimento, tá, irmãos? Isso pode ser remorso, tá? Você teve remorso. Arrependimento é quando você realmente você reconhece que errou e você não pratica mais aquele ato que você fez. Então, isso é arrependimento, tá? E o texto nos diz arrependei-vos e convertei-vos, tá? Primeiro falamos sobre reconhecimento, segundo falamos sobre arrependimento e agora vamos falar sobre conversão. Irmão Rafael, o que é conversão, tá? É mudança. Você teve a consciência que você errou. Segundo, você se arrependeu do que você fez e agora você precisa se converter. O que é converter? É mudança, mudança de vida, tá? A sua mente já não é mais a mesma porque você teve a consciência que você errou. Primeiro, você se arrependeu. Segundo, né, você se arrependeu dos seus pecados. Agora você está passando por uma conversão, tá? O que é a conversão? Você já reconheceu que você é pecador, que você falha. Agora você vai reconhecer Cristo como seu Salvador da sua vida, tá? Porque você reconhece que você estava afastado dos caminhos dele, você reconhece que você não estava vivendo uma vida para ele, você estava vivendo a sua própria vida, você estava vivendo os seus próprios desejos, a sua própria vontade, os seus próprios pensamentos, tá? Então, o texto ele nos leva para uma conversão, tá? Uma mudança de vida, mudança de mente, mudança de pensamento, tá? Converter é mudança, tá? É mudança, não é simplesmente você dizer hoje eu sou crente, hoje eu sou cristão, tá? Não é isso, não é você seguir uma denominação, tá? Isso não é conversão, tá, irmãos? Converter é mudança, conversão é mudança de vida, mudança de caráter. E uma das principais qualidades, se assim eu posso dizer, tá? Do ato da conversão, que eu acho lindo, tá? É quando a pessoa ela muda o seu caráter. Não muda simplesmente isso aqui, ó, roupa, mas ele muda o seu caráter, tá? O seu caráter ele é mudado, a sua mente ela é mudada. Antes de você querer mudar roupa, tá? Antes de você querer mudar até mesmo o jeito de seu falar, primeiro tente mudar o seu interior por dentro, tá? Mude primeiro o seu caráter, mude primeiro a sua mente, tá? E depois deixe que o resto Deus ele vai fazendo conforme a sua vontade, tá? Então, irmãos, arrependimento, tá? Convertei-vos, tá? Então, esses são os três pilares, tá? Para que a cada dia mais você venha se engajar nos propósitos de Deus, tá? A partir do momento que você se arrepende, que você se converte e que você aceita Jesus como seu Salvador, porque você reconhece que você errou e você quer aceitar Jesus para perdão dos seus pecados, tá? Nós vamos ver isso aqui no livro de João, nas cartas de Paulo a João, que vai nos afirmar, ó, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmamos que não temos pecado nenhum, enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Olha só, isso aqui é muito forte, irmãos. É o que eu falei para vocês, reconhecimento. Se afirmamos que nós não temos pecado, mas a partir do momento que você reconhece que você tem pecado, tá?
isso automaticamente gera o arrependimento dentro de você, porque você reconhece que aquilo que você está fazendo é pecado, é errado, não está agradando a Deus. Então, se você reconhece, ou se você também não reconhece, tá? Você acha que você não tem pecado, a Bíblia deixa muito claro, a verdade não está em você e você está fazendo de Deus um mentiroso. Por quê? Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecado ou falhamos. E a Bíblia diz no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Paulo, tá? Não é Timóteo, é Jesus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, é necessário a gente nos converter, se converter, né? Aceitar Cristo para perdão dos nossos pecados. Quando a gente aceita Cristo, a gente reconhece o sacrifício que foi feito na cruz, que o sacrifício que foi feito na cruz não foi em vão, tá, irmãos? Não foi para eu e para você a gente viver a nossa vida. Foi para que a gente viva a vida que Cristo tem preparado para nós, para que a gente herde a vida eterna, tá? E salve dessa geração, tá? Porque a própria palavra nos fala, irmãos, tá? Arrependei-vos, tá? E convertei-vos, salvai-vos dessa geração, tá? Então, lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, se eu não me engano, Apocalipse, capítulo 20, se o nome, Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, isso é para vocês, para nós termos uma noção, tá? Que as coisas não é da forma que a gente pensa, tá? Muita gente acha que morreu, acabou, que nós não vamos dar conta, não vamos prestar conta a Deus daquilo que nós fazemos, que eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso sair por aí matando um, roubando o outro, traficando, caluniando um, caluniando o outro, derrubando as pessoas, tá? Então, as pessoas, quando ela não conhece o Evangelho de Cristo, ela vive nessa prática, tá? Achando que nada vai acontecer, tá? Achando que eu posso estar enganando um homem, tá? Mas você não engana Deus. Você pode me enganar, você pode esconder alguma coisa de mim, mas de Deus você não esconde. Eu não tenho como esconder nada de Deus. Você também não tem como esconder nada de Deus, tá, meus irmãos? Então, é necessário a gente se arrepender dos nossos pecados. Mas para isso, como eu falei para vocês, tá? O segredo está aqui, irmãos, na palavra, tá? Vá para a igreja, tá? Escute a palavra, vá para os cultos de doutrina, que em algumas igrejas, tá? Geralmente acontece os dias de domingo pela manhã, a partir das 8 horas, tá? Na igreja onde eu congrego mesmo, ali fica em frente ao Pega Bebo, tá? Lá funciona dia de domingo a partir das 8 horas, tá? Então, se você quer aprender, tá? Vá para a igreja, vá para os estudos bíblicos, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode chegar para o pastor, chegar para algum irmão, tirar uma dúvida. Ó, tem uma dúvida assim, 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 tá? E aí, tenho certeza que você vai estar sendo instruído, tá? Pela palavra de Deus, tá, meus irmãos? Então, todos nós, a gente precisa se arrepender a cada dia, precisa nos converter dos nossos pecados, tá? Precisamos ter a consciência daquilo que estamos praticando, daquilo que estamos fazendo, tá? Para que o nosso nome seja achado no livro da vida, tá? O livro da vida, eu já falei
em uma live, tá? Mas vou fazer esse ensejo aqui, tá? O livro da vida, tá, meus irmãos? Ele é um livro onde todos aqueles que aceitaram a Cristo, tá? Que reconheceram o sacrifício de Jesus, reconheceram aquilo que Jesus fez, tá? Derramou seu sangue naquela cruz, Jesus sendo santo, sendo fiel, verdadeiro, sendo o Filho do Deus Altíssimo, não tinha pecado algum. Jesus, ele morre em nosso lugar, ele faz o sacrifício em nosso lugar, onde eu e você era para a gente estar lá naquela cruz, sendo sacrificado, mas Jesus, ele morre por nós. Então, o preço foi muito alto, tá, meus irmãos? O preço foi muito alto. E Jesus, por intermédio do sacrifício que ele fez, hoje a gente temos a oportunidade de se arrepender, de se converter e aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, tá? E o nosso nome, ó, ele é escrito no livro da vida, ao qual Satanás não pode apagar de maneira nenhuma a todos aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, tá? Quando você aceita Cristo, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador, reconheço que sou falho e eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Eu não quero mais ser o dono da minha vida, eu não sou o dono da minha vida. Eu entrego a minha alma, entrego o meu corpo, entrego a minha vida sob as tuas mãos. E você pede perdão a Deus pelos seus pecados, tá? E o seu nome, irmãos, ele é escrito no livro da vida, tá? Quando você morrer, tá? Nosso nome vai estar lá, ó. No dia do grande juízo, tá? Fulano, Pedro, tem um nome escrito? Não. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, tá? Vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, tá? João, tem um nome escrito? Tem. Vinde para mim, bendito do meu Pai, tá? Para a vossa morada. E lá nós vamos ser julgados, irmãos, conforme as nossas obras, conforme aquilo que está escrito no livro, tá? Lembrando que existe o livro das obras, o livro da vida, tá? Então existe vários livros e vamos ser julgados conforme o que está escrito, tá? Tudo aquilo que você faz está sendo escrito, tá? Nada está em oculto. A partir do momento também que você reconhece a Cristo como seu Salvador, aquilo que você praticou na sua ignorância, quando eu falo ignorância, não é chamando você de ignorante, tá? A palavra ignorância é quando a gente fala em termos de Bíblia, é dizendo aquilo que você praticava sem conhecer, sem ter a certeza, tá? Sem ter o conhecimento da palavra. Então a Bíblia chama quando nós éramos praticantes da ignorância, quando a gente praticava aquilo que não agradava a Deus. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo aquilo que você praticou lá atrás, o Senhor, ele risca do nome do livro, tá? Passa uma borracha em tudo aquilo que você fez, tá? Não importa o que você fez, tá, irmãos? Não importa o que você fez, tá? Só depende de você se arrepender, tá? E se converter dos seus maus caminhos e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo dos meus erros. Não quero mais viver essa vida, eu não quero mais viver uma vida longe de ti. Eu quero cada dia mais caminhar nos teus caminhos, tá? A partir desse momento, o seu nome, tá? Ele é escrito no livro da vida e todos os seus pecados são apagados, tá? A partir de agora você vai caminhar, você vai se esforçar, tá? Para você não pecar mais contra Deus, não errar mais contra Deus. Quanto menos você erra, quanto menos você peca, mais abençoado você é, mais próspero você é, tá? E as bênçãos do Senhor, ela vai sendo acrescentada na sua vida e você vai ver a sua vida mudando, tá? Eu não estou falando aqui de riqueza, tá, irmãos? Eu estou falando de mudança de vida por completo,
tá? Corpo, alma, espírito, o seu cotidiano muda, a sua vida muda, a sua forma de pensar muda, tá? Então, a gente vê hoje em dia que tem pessoas que elas não acreditam mais em conversão, tá? Que é o que o texto diz, tá? Converter-vos em mudança de vida. Porque tem pessoas que acham que pelo fato de elas estar na igreja, elas acham que elas vão ficar sentadas na igreja e Deus é que tem que fazer a mudança na vida delas, tá? É Deus que tem que pegar ela e fazer com que ela leia a Bíblia, é Deus que tem que fazer com que ela jejue, é Deus que tem que fazer com que ela ore. Isso são coisas que nós mesmos temos que fazer, tá, irmãos? Não precisa Deus falar conosco. Lê a Bíblia, ora, jejuma, perdoa. Isso já está escrito, irmãos, tá? Examinai as Escrituras, porque consta nela ter a vida eterna. Então, tudo que você precisa saber, como deve fazer, está escrito, tá? Então, não espere Deus falar com você aquilo que já está escrito, tá? Se a Bíblia diz que nós temos que orar, tá? Orar sem cessar, jejuar, perdoar, amar, já está escrito. Não precisa Deus falar novamente conosco aquilo que já está escrito para fazer, tá? Então, infelizmente, tem pessoas que fica ali sentado na cadeira, tá? Não se arrepende, não se converte, mas quer bênção, quer milagre, quer transformação, quer cura, quer que os filhos sejam libertos, quer que o marido seja liberto, quer uma porta de emprego aberta. Então tem pessoas que elas vão a Cristo, tá? Elas vão a Cristo ou vão para a igreja, né? Começa a frequentar e tem esses tipos de pessoas que o foco delas não é ir para Cristo, não é ir para a igreja no intuito de ouvir a palavra, se arrepender, se converter. O intuito delas é buscar as bênçãos, tá? Não, eu vou para a igreja porque eu quero uma vitória, eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado, eu quero um milagre, eu quero uma porta aberta, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo. Mas o primeiro ponto que você tem que entender, tá? Escute bem isso aqui, tá? O primeiro ponto que você tem que entender é que primeiro a vontade de Deus, como ela é boa, perfeita e agradável, Deus quer que primeiro você se arrependa, se converta, para que os seus pecados sejam perdoados, tá? Aí sim, as bênçãos do Senhor, ela vai sendo acrescentada na sua vida mediante a obediência da palavra, tá? É por isso que existem muitas pessoas frustradas, irmãos, infelizmente, porque elas vão com foco errado, tá? Alguém falou para elas que se ela for para a igreja, se ela for para o culto de maravilhas, que vai ter tal dia, tal horário em tal igreja, que ela vai ser abençoada. E a pessoa ela vai para a igreja, ela vai para aquele culto e quando chega no culto, após o culto, nada acontece na vida dela. E às vezes a gente vê muitas pessoas, eu fui para a igreja e nada aconteceu, Deus não mudou minha vida, Deus não mudou minha história. O pastor falou que no outro dia ia acontecer algo sobre a minha vida e nada aconteceu. O fato do que você foi buscar não ter acontecido é que, primeiramente, você precisa entender, tá? Que Deus ele não quebra princípios. A vontade de Deus é primeiro te salvar, depois ele te abençoar, tá? Porque Jesus ele não morreu somente para te dar bênçãos. Ele morreu primeiro para que você tenha vida, tá? Para que você tenha vida. Então você precisa entender isso, tá, meus irmãos? Tá? Você quer ter uma vida abençoada com Cristo? Primeiro, se coloque na posição, tá? Se coloque na posição,
como Deus falou com aquele que estava lá na figueira, me falhou o nome agora. E Deus falou com ele: Zaqueu, desce depressa, eu quero entrar na tua casa, eu quero pousar na tua casa, tá? E a Bíblia diz que hoje veio salvação naquela casa. Zaqueu desceu, tá? E é necessário, irmãos, tá? A gente buscar a presença de Deus incessadamente, tá? Temos que entender que nós, tá? Deus não depende de nós para nada, irmãos, para nada. Nós que somos criaturas, somos feitos imagem e semelhança de Deus, nós é que necessitamos da sua misericórdia, nós é que necessitamos da sua bondade, tá? Então, que você fique com essa palavra, tá, no seu coração, tá? Quer ser abençoado, tá? Quer que seu filho seja liberto, até mesmo você, tá? Você que está indo para a igreja, você que quer ir para a igreja, você que quer buscar a presença do Senhor, você precisa entender que primeiro você tem que fazer uma aliança com Cristo, tá? Você precisa se arrepender, se converter, para que seus pecados sejam perdoados, ter seu nome escrito no livro da vida, tá? E aí agora você vai ver a mão do Senhor, ela trabalhar sobre a sua vida, tá? Então, peço que os irmãos, tá? Todos vocês que vão assistir, tá? Eu rogo a Deus, tá? Suas orações, eu peço que Deus abençoe as vossas vidas, que Deus abençoe os vossos lares, que o Espírito Santo, ele te convença do pecado, da justiça e do juízo, tá? Porque o reino de Deus está próximo, a volta do Messias, tá? A volta do Cordeiro, a volta do Filho de Deus, tá? A volta do Deus vivo, aquele que morreu naquela cruz de Calvário por mim e por você, ele está voltando, tá, irmãos? Ele está voltando e é necessário a gente se arrepender, se converter dos nossos maus caminhos, tá? Examinar nossa vida, tá? Aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos praticando, que não tem agradado a Deus, tá? Porque no grande dia não vai ter choro, tá? Não vai ter, espera aí, deixa eu me consertar. Não adianta, tá, irmãos? Depois que a porta estiver fechada, já foi, tá? Porque nós temos aqui, irmãos, enquanto estamos vivos, tá? Temos toda a oportunidade do mundo para se arrepender, se converter, fazer a vontade de Deus, andar conforme a sua palavra. Mas infelizmente a gente vê uma geração dura de coração, tá? Que acha que apenas acreditar em Deus é ter Deus no coração, tá? Então, parece que Deus ele só habita dentro do coração deles, tá? Mas nas ações você não vê Deus, no andar, os lugares onde eles frequentam, a gente não vê Deus nesses lugares. A sua mente, a gente parece que não vê Deus nessa mente, porque o seu comportamento é totalmente diferente do que a Bíblia pede, tá? Então, meus irmãos, tá? Fique com essa palavra no seu coração, tá? Se você sentir de Deus, tá? Compartilhe, tá? Peço que vocês orem pela minha vida, interceda pela minha vida, tá? Para que o Senhor me ajude, me fortaleça. Com certeza também, se os irmãos estiverem precisando de oração, tá? Só comentar aí no vídeo, tá? Que eu vou estar apresentando as vossas vidas, tá? Na mão do Todo-Poderoso. E Ele cuidará de vós, tá, meus irmãos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.